Fala, galerinha da filosofia. Hoje nós temos mais um encontro, hein? Quem que a gente vai debater? Quem que a gente vai falar? O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui, de 1863, já fez 157 anos. Hoje a gente vai estar no nosso capítulo 7, no item 13. Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus capítulo 5. E a gente vai pegar justamente o último item, que é o 13, que ele está falando assim: missão do homem inteligente aqui na Terra. É uma mensagem de um espírito protetor, um espírito amigo, chamado Ferdinand, da cidade de Bordeaux, 1862. É uma mensagem já um ano antes da edição do livro, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco esse item, vocês vão achar algumas perguntas e respostas bem interessantes no livro O Consolador, aquele do Chico. Na sua segunda parte, na parte de filosofia da vida, tem perguntas elencadas com esse assunto, que são da pergunta 117 à pergunta 126. Também tem no Livro dos Espíritos, Idiotismo e Loucura, na sua parte 2, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Lá vocês vão achar coisas bem interessantes a respeito desse livro. Mas nós vamos fazer o seguinte: a nossa aula hoje ela está com 8 pontos. Isto é, estou esperando que vocês já tenham lido, mas se não leram, tudo bem, não tem problema. A gente vai elencar aqui esses 8 pontos, 8 perguntas, 8 respostas, e como a gente é do curso de filosofia, a gente tem que filosofar, a gente tem que trocar uma ideia entre a gente, ok? Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta, aqui do item 13 desse capítulo 7 do Evangelho. Vamos lá. Por que não deve o homem se envaidecer do seu cabedal de conhecimentos? Por que o homem não deve fazer isso? Né? É justamente o início que ele está falando da missão do homem no mundo, né? Porque a gente imagina que o homem é muito inteligente, ele é muito, a gente mede a inteligência do homem pelo status que ele tem, pela faculdade que ele faz, pelo PhD que ele tem. Não é bem assim. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, por que não deve o homem se envaidecer disso, né? Por que não deve o homem se envaidecer disso? Essa é a primeira pergunta. A gente responderia da seguinte maneira, coloquei aqui nas minhas anotações: porque esses conhecimentos têm limites muito estreitos no mundo em que nós habitamos. Esse mundo aqui, que todos nós estamos pisando. Assim sendo, ele deve ter a humildade para reconhecer que não saber tudo, o que lhe resta muito, é uma oportunidade dele aprimorar ou desenvolver. Isso é, para isso é que ele se encontra na Terra. Olha, essa é a primeira pergunta. Por que não deve o homem se envaidecer do seu cabedal de conhecimento? Agora eu vou dar um pause aqui e eu quero que vocês se manifestem. Item 2, pergunta 2, já que a gente teve bastante papo aqui nesse item 1, a respeito desse item 13 aí do capítulo 7, missão do homem aqui na Terra, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quero saber agora, hein? É possível o homem saber tudo? Será que eu sei tudo? Será que você sabe tudo? Será que a gente sabe tudo? Será que tem alguém que sabe tudo, né? Tem que ser ser humano, não vale computador. Não vale notebook, não vale Google, principalmente. Mas eu quero saber o seguinte: é possível ao homem ele saber tudo? Sim ou não? Olha, eu já vou então fazer as minhas colocações aqui que eu fiz nas minhas anotações. Não. E a espiritualidade disse o seguinte para Kardec: o conhecimento lhe é facultado paulatinamente por Deus, de acordo com o esforço dispendido e o merecimento alcançado no decorrer das suas várias encarnações. Até outro dia a gente não tinha luz, não tinha água, não tinha nada disso. Hoje não, hoje a gente aperta um botão, a gente faz uma ligação, usa celular. Será que celular ia funcionar na época da pedra lascada? Claro que não, a gente tinha que passar por uma série de coisas para justamente a gente chegar aqui no ponto onde a gente está agora. Sacou?
Agora eu quero saber a opinião de vocês. A gente vai dar um pause aqui nesse vídeo e eu quero saber de vocês isso. É possível ao homem saber tudo? Vamos lá, quero ouvir vocês. Item 3. Olha, já estamos indo bem, hein? Até agora todo mundo sobreviveu, tá bacana, hein? Tô gostando. Isso aqui é filosofia, a gente tem que trocar ideia, tem que filosofar. No caso, estamos nós aqui, vocês aí, a espiritualidade que trouxe nesse livrinho fantástico que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá, o item 3. Por que Deus nos permite desenvolver a inteligência? Por que ele deixou aquele homem lá da Pedra Lascada, que talvez fosse eu, você, ou as meninas aí? Quem sabe por que, aliás, a gente se desenvolveu tanto? Por que Deus deixa a gente se desenvolver? Vocês querem saber o que a espiritualidade respondeu? Para que nós possamos evoluir e utilizá-la a serviço do bem, sempre a serviço do bem, buscando desenvolver as inteligências retardatárias, porque tem sempre aqueles que demoram um pouquinho, né? Através de relacionamento fraterno, entre nós aqui, tem que ser bem fraterno, que deve existir entre as criaturas. É por isso que a gente sabe por que tanta gente volta por prova, expiação e missão, inclusive a gente. Não é verdade? Então agora eu lanço para vocês, essa foi a resposta da espiritualidade, que está lá naquele item lá, o item 13, mas eu lanço para vocês, eu quero ouvir de vocês agora, a discussão aí. Por que Deus permite desenvolver a inteligência? Vamos lá, eu quero ver a inteligência agora fluindo nessa sala. Item 4, olha, desenvolveram bastante a inteligência, gostei. E aí o item 4 é um item bacana que a gente vai perguntar a respeito desse item aí do Evangelho aí, né? Mas se Deus deixa a gente desenvolver a inteligência, como é que nós vamos desenvolver a inteligência? Como é que nós vamos fazer isso? Na época lá atrás, há bilhões de anos, quando a gente estava nas cavernas, né? Não tinha Enem, não tinha faculdade, não tinha Google. E aí, como é que a gente foi desenvolver isso aí? Vocês querem saber o que é que a espiritualidade respondeu aqui nesse item, que você deveria ter lido, ou que você leu e agora está aguçado em falar? É o seguinte, pelo estudo, lendo, ouvindo, conversando, trocando ideia e pelo trabalho edificante em benefício de todos, né? A gente pode até reclamar que o dono, aliás, os professores das maiores potências, eles cobram para a gente usar os computadores, enfim, que existe um mercado aí, mas e a gente? Será que a gente precisa disso para desenvolver a nossa inteligência? Como é que se desenvolve a inteligência? Fala aí, eu quero ouvir. Quero ver todo mundo desenvolvendo a inteligência de cada um. Vamos lá, em 3, 2, 1, vai! Gostei. Desenvolver a inteligência. A sala saiu até do lugar aqui, ó. Tremeu. Ó, todo mundo falando, ó. Tremeu. Foi bacana. Gostei. Show de bola. Mas vamos lá. Eu falei que eram 8 perguntinhas a respeito desse item. Estamos chegando quase no final. Tem a quinta, e é agora que eu vou lançar para vocês, desse livrinho aqui. Foi bacana, Missão do Homem Inteligente na Terra, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A quinta pergunta. Uma inteligência desenvolvida é sinônimo de espírito evoluído? Será? Será que aquelas pessoas que a gente imagina como Einstein, como Jesus, como o Steve Jobs, como pessoas assim renomadas, de uma inteligência assim incrível, será que são espíritos elevados? Sim ou não? Você sabe o que é que os espíritos falaram aqui? Você deve ter lido, você já deve estar sabendo o que é que está ocorrendo, né? Mas eles disseram o seguinte, não necessariamente.
O que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral, tem que ser as asas, né? Tem que ter os dois lados da história. Mas pode ocorrer que uma inteligência humana bem desenvolvida, intelectualmente, não esteja acompanhada de desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento moral. Aí eu pergunto para vocês concordam com isso? A espiritualidade falou, eu concordo totalmente. A gente vê isso diariamente, ligando a televisão, vendo pessoas tão inteligentes, tão, sabe, tão dotadas, né? E às vezes têm algumas atitudes que moralmente assim não são muito bem vistas. Mas eu queria saber de vocês. Aliás, eu queria aí aproveitar essa pergunta e fazer uma outra, né? Em qual estado, em qual estágio você está? Mas vamos lá, a primeira é a seguinte, né? Uma inteligência desenvolvida significa que é sinônimo de espírito evoluído? Em que situação você está agora? Me responde, sem frescura. Vamos lá, quero ouvir, hein? Em 3, 2, 1, vai! Gostei, agora eu estou sabendo quantas pessoas estão aqui ao meu lado, né? Mas assim, eu falei que eram 8 perguntas, agora nós já estamos na 6ª pergunta. Estamos chegando, estamos perto do final da aula. Vocês estão indo bem. Estou ouvindo vocês aqui, olha, cada resposta é de tirar o chapéu. Se tiver uma outra versão, uma continuação da codificação, vocês estão convidados aí, encarnados ou desencarnados, a responder. Tá bacana, tô gostando, viu? Mas vamos lá, pergunta número 6. Olha só que perguntinha bacana. Como é que eu vou explicar o retardamento mental que se verifica em algumas pessoas? Como é que eu explico isso? Já que Deus nos fez para ser inteligentes, tanto moralmente como intelectualmente, como é que existem pessoas nessas condições? Lembre-se que no início aí do assunto, eu falei para vocês que tem um capítulo lá no Livro dos Espíritos, que é na 2ª parte, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, que ele fala de idiotismo e loucura. Eu quero que você me diga agora, como é que a gente explica, já que Deus dá tanta oportunidade, como é que vem gente com retardamento, retardamento mental? Quer saber o que o item nos faz pensar? Quer saber? Olha só, é uma expiação dolorosa. Pô, você está no curso de filosofia, você já sabe o que é uma expiação, você já sabe o que é uma prova, você já sabe o que é uma missão. Então essa é uma das expiações mais dolorosas, tá? Decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades lá no passado. Então toma muito cuidado com o que você está fazendo hoje, porque o nosso presente hoje vai ser o nosso passado amanhã, nas próximas vidas, hein? E um estacionamento temporal, porque passa o espírito com a finalidade de corrigi-las. Meu irmão, usa a tua inteligência em prol do próximo e em prol da tua intelectualidade e do seu crescimento moral. Senão, a coisa não vai dar certo. Pensa nisso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Todo mundo respondendo. Como explicar o retardamento mental em certas pessoas? Ó, quero ouvir. Pode falar, vai. 7ª pergunta, estamos chegando no final. Agora que vai ser interessante. Olha só que coisa bacana que a gente está falando aí a respeito da missão do homem aí na Terra. Aquele cara que tem que usar a inteligência, né? É a inteligência, então, um instrumento para progresso? Essa é a 7ª pergunta que eu lanço para você, que está nesse item 13, que está falando justamente da inteligência como instrumento de progresso. Quero ouvir você. Diz aí. Mas antes, a espiritualidade disse o seguinte: claro que sim. Um poderoso instrumento. Quando utilizado assim com bons sentimentos, aquela coisa que, sabe, vem de coração, e voltada para o caminho do bem, para a causa do bem, nossa, é fantástico. Quando, porém, mal empregado, acarreta sofrimentos aos atingidos.
assumindo graves débitos aos seus causadores. Tá aí o porquê do retardamento mental. Agora eu quero ouvir de vocês. A inteligência é um instrumento de progresso? Você está usando bem esse instrumento? Quantos por cento? 1%, 10%, 50%, 100%? Ou será que você está assim já no nível 150%? Quero ouvir, vai, diz aí. Oitava e última pergunta, para a gente acabar a aula. Essa aula de filosofia que falou a respeito da missão do homem aqui na Terra, do homem inteligente aqui na Terra, né? É a oitava, é aquela para fechar. Fechou agora, hein? É a última, hein? É agora. Quem não falou tem que falar agora. Fale ou cale-se para sempre. Mas vamos lá, última pergunta desse livrinho aqui, capítulo 7, item 13, a missão do homem inteligente na Terra. E a pergunta que a gente lança a respeito desse assunto é o seguinte: conta o homem com a ajuda do plano espiritual para o desenvolvimento da sua inteligência quando encarnado? Será que a galera lá da espiritualidade vem até aqui para nos ajudar, para nos auxiliar? Ah, essa eu quero saber. Essa eu quero que você mande para mim. Essa eu quero realmente. Estou agora aqui querendo, estou muito curioso. Mas vocês querem saber o que é espiritualidade no texto? O que é que eles falaram? Eu vou dizer para vocês. Certamente que sim. Muitos são os espíritos, né, que aqui vêm com uma missão para esclarecer os homens, né? Não pensem vocês que é só os expositores, os educadores, mas os alunos também são aqueles que são as sementes que vão sair aí pelo mundo aí, né? Objetivando o quê? Auxiliar no seu aperfeiçoamento. É necessário então, porém, que todos saibam ouvi-lo. Isso é, se a gente trocar uma ideia, falar de espiritualidade, falar de desenvolvimento, dentro da casa espírita é uma coisa, agora fora dela é outra. Então aí é aquele tal negócio. Será que o plano espiritual nos ajuda a desenvolver a bandeira do espiritismo? Ou até outras coisas também? No momento que você está ensinando o seu filho, quando ele está na escola, matemática, português, ou então quando você está ensinando alguém no seu trabalho, no seu serviço, ou então quando você está ensinando alguém como é que é o mundo, como é que é o país, sei lá, tem um gringo aqui no planeta Terra. Será que a espiritualidade está do seu lado te ajudando? Eles já disseram que sim, e já deram os motivos. Agora eu quero saber de você. E depois dessa, neném, acabou a aula. Então vamos lá, aproveita agora. Vamos lá, falando em 3, 2, 1.